o jornalismo tem uma linguagem universal? Porque, assim, o que eu vejo muito é vários jornais, tudo igual. Então, a comunicação é uma linguagem universal? Seja Sim. no Brasil, Estados Unidos, todos os países? Sim. Sim. A comunicação, não. Mas o jornalismo, sim. Não é uma linguagem universal, mas o jornalismo tem um alguns formato. padrões. Porque as formas de jornalismo, né, os meios de comunicação, eles foram acontecendo, surgindo. Então, jornal impresso, rádio, primeiro rádio, é a mãe de todas as mídias, né? Assim, pode acabar o mundo, se tiver um radinho de pilha, você consegue se comunicar. Então, todas as informações de guerra, todas as guerras que já aconteceram nesse mundo, foram informações de rádio, né? Ondas de rádio que trocaram a comunicação. A guerra não existiria sem a comunicação. As estratégias de guerra. Tá aí o filme 1917 que não nos deixa mentir. Por que não terminaram com aquela grande erro que seria lá o grande erro da Primeira Guerra Mundial? Porque o cara fez um corre lascado para chegar com uma carta falando, não faça. E ele tinha poucas horas. Se existisse o WhatsApp, isso não existiria. Então, a estratégia e a comunicação são duas coisas que não se separam. Então, a comunicação, ela não é universal. O jornalismo tem padrões. E padrões, quando dão certo, eles são replicados. O que a gente faz é adaptar. Então, por exemplo, o jornalismo televisivo, a gente tem muito do jornalismo americano, né? A gente tem muita base. Recentemente, a CNN chegou no Brasil. Cara, é um padrão de jornalismo, um formato que ele já vinha sendo adaptado aqui. Mas, assim, ela traz vários jornalistas numa tela só, jornalistas e comentaristas o tempo todo. Então, padrões que dão certo, a CNN é uma das redes mais antigas do mundo de jornalismo televisivo. Ela deu certo, por que não se espelhar? Então, não é um padrão universal. Existem padrões e aqueles padrões que dão certo, eles são replicados. É natural. O podcast é um exemplo disso. Exatamente. Porque ele já era replicado há muito tempo e funcionou de um outro formato muito bem também. Exatamente. Para mim, é uma das revoluções dos tempos modernos, né? O podcast tá aí para revolucionar tudo, né? É muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou, não lembro sobre o que era um podcast que eu faço pro Notícias Agrícolas, que eu mandei para ele. Ele falou, Carlinha, vou ouvir depois, porque eu tô correndo na esteira e eu gosto de ouvir um podcast sobre tal coisa. Agora eu não vou lembrar, acho que era sobre música, enquanto eu corro. Veja como a comunicação se adapta a qualquer situação. E eu vejo que o podcast não vai ser só uma tendência, vai se tornar um hábito. Já se tornou um hábito. Já, de todo mundo. É difícil você encontrar alguém que não está assistindo um podcast agora. E é interessante observar como o podcast trouxe leveza para a comunicação. Então, a gente consegue conversar sobre qualquer assunto de forma muito tranquila. Quando você está na frente de um jornal, quando você é um âncora, você tem que estar muito focado. Você não pode errar. Aqui, eu estou falando fatos, mas eu estou dando a minha opinião também. Vocês estão me perguntando, a gente está conversando, batendo um papo. O nome do próprio podcast é Papo Reto. Então, vamos conversar. Agora, quando eu estou dando uma notícia, eu não posso errar. Imaginem vocês um acidente de avião, que morrem centenas de pessoas de uma vez. E a gente tem que dar a lista de mortos. Antigamente, quando não existia a internet, essas listas eram divulgadas, eram publicadas nos jornais impressos e eram lidas nos jornais, no Jornal Nacional, nos jornais, né, nos jornais televisivos e tudo mais. E, cara, era horas e horas conferindo essas listas. Porque imagina se a gente fala um nome errado, isso é inadmissível. Então, você tem que ter atenção. É diferente. E o podcast trouxe muita leveza para a comunicação. A internet trouxe muita leveza para a comunicação. Mas a internet também trouxe muita fake news. Muito problema para a comunicação. Muito problema.